Boa tarde, sexto ano. Nós vamos dar início a mais uma aula, né? A gente vai ver agora a nossa terra, né? O título da nossa aula é A Terra, Nossa Morada. Então a gente vai entrar na unidade 2, capítulo 4, né? E a gente encerrou o primeiro bimestre vendo a Terra de uma outra forma, né? Ou seja, a representação do nosso planeta, como se fosse a fotografia do nosso planeta, né? Através de rabiscos, né? De uma forma totalmente técnica, né? Nós vamos, né? Que eram os mapas, né? Os mapas, as formas de você representar a Terra, né? Aqui nós vamos ver a nossa Terra de uma forma mais trazendo para a nossa realidade, né, o que nós vivenciamos. Então, aqui tem uma fotografia do planeta Terra, né, nós percebemos, né, aqui são os continentes, né, que são as partes formadas de rochas, né, de terra, realmente que nós chamamos, né, a Terra em si, né, a parte sólida da Terra, e nós percebemos também que a maior parte, né, ou seja, são 3/4 do nosso planeta, ele é constituído da parte líquida, né, que nós chamamos de mares, né, que são as águas. E também a gente vê que dentro da parte continental, da parte sólida, também existe a parte líquida, né, que são os rios, os lagos, né, e os outros diversos tipos, né, de armazenamento de água. Então, nós percebemos aqui como se fossem essas partes esbranquiçadas, que são as nuvens, né? Ou seja, a atmosfera, o ar que nós respiramos vem, né, da atmosfera. Então, a gente vê que a nossa Terra ela é composta pelo líquido, né, que são as águas, pela parte sólida, né, que é o solo, as rochas, e a parte também, né, a parte de ar, né, que é o oxigênio, que é o ar que nós respiramos, né, e vários outros tipos de gases que existem ao redor do nosso planeta. Então, aqui uma definição, né, uma pequena definição do planeta, de o que é o planeta Terra. Então, a Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol, o mais denso, né, o mais sólido, assim, e o quinto maior dos 8 planetas do Sistema Solar. Então, o nosso Sistema Solar, né, nós não somos os donos do universo, né? Nós somos apenas um pontinho, né, dentro desse imenso universo. Então, nós estamos dentro do Sistema Solar, né? E o Sistema Solar ele é composto por vários tipos, né, tem os planetas, né, tem vários meteoros, né, vários tipos de outros elementos, né, que fazem parte do sistema solar. Geralmente eles são feitos de quê? De gases e poeiras, né? É também o maior dos 4 planetas telúricos, né? Ou seja, os planetas, né, que tem a sua densidade, né, que não é feito somente de gás. É por vezes designado como mundo ou planeta azul. Devido você estar em uma distância, você vê a coloração azul, principalmente se você sobrevoar, né, em um satélite, você tirar uma foto, né, assim, de uma certa distância, você vê que devido à quantidade de água, né, a quantidade de oceanos que tem, você vê que o planeta é azul, né, a uma certa distância. Lar de milhões de espécies de seres vivos, incluindo os humanos. A Terra é o único corpo celeste onde é conhecida a existência da vida. Então, não foi ainda comprovado que nenhum planeta existe vida, né? A não ser, já foi até encontrado
resquício de água em alguns, mas nenhum foi comprovado ainda a existência de vida. O planeta formou-se há 4,56 bilhões de anos, né? Mais de 4 bilhões de anos. E a vida surgiu na sua superfície 1 bilhão de anos depois, né? Então, a Terra, o planeta Terra, ele surgiu, mas ele não tinha vida, né? Só depois de 1 bilhão de anos depois que foi criada a vida, né? Surgiu a vida na Terra. Então, aqui uma outra imagem do planeta Terra, porque nós temos aquela imagem plana, totalmente perfeitinha, bonitinha, né? Mas nós temos que ver que a Terra ela não é totalmente lisinha, totalmente bem acabadinha, né? Ela é feita por montanhas, pelo o volume de águas, né? E o vai e vem dessas águas, né? O mar, você vê que a água ela está sempre em movimento, então o movimento dessas águas, o movimento das nuvens, né? Da atmosfera. E também nós temos que ver essa disparidade entre o relevo, né? Tem alguns locais que são altos, outros mais baixos, né? Uns totalmente planos, já próximo na parte litorânea, né? Que é próxima ao mar, ela é bem acentuada, né? Existem as planícies e depois vão mudando, né? Vai tendo as montanhas, vai tendo os planaltos, né? E outros tipos de relevo. Ainda falando sobre o planeta Terra, a sua superfície exterior está dividida em vários segmentos rígidos, né? Tem algumas partes, né? A parte que fica por fora da Terra, que fica à mostra, né? E também o que apoia os oceanos, né? Elas são rígidos, né? São chamados de placas tectônicas, ou seja, ela é dividida, né? Ela não é uma coisa totalmente completa, né? Ela tem essa fragmentação, ela é como se fossem umas rachaduras, né? Nessa parte rígida, né? Ou seja, na parte dura, na parte sólida da Terra, que envolve o planeta Terra, né? Que migram sobre a superfície terrestre ao longo de milhões de anos. Cerca de 71% da superfície da Terra está coberta por oceanos de água salgada, com o restante consistindo de continentes e ilhas, os quais contêm muitos lagos e outros corpos de águas que contribuem para a hidrosfera. Não se conhece a existência de água no estado líquido em equilíbrio, necessária à manutenção da vida como a conhecemos, na superfície de qualquer outro planeta, né? O que eu já falei, né? Não existe assim conhecimento de que exista a água em estado líquido igual aqui na Terra, né? Que é essencial para equilíbrio, né? E a manutenção da vida. Então aqui a gente vê nessa foto é como se fosse rachaduras. Então, se você vê o planeta Terra, ele é todo rachado, assim, né? Ele é fragmentado, ele não é uma coisa única. Então, você vê aqui que ele é todo recortado, né? Então, esses recortes, esses pedaços, aqui são chamados de placas tectônicas. Então, aqui, as placas tectônicas da Terra se encaixam como peças de um gigantesco quebra-cabeça, né? Como se fosse, como se eles se partissem, mas eles estão encaixados. Mas só que nós sabemos que, como a Terra, né, no seu interior, ela é líquida, uma coisa mais líquida, né? Embora tenha uma espessura, né? É uma coisa pastosa, que é o que nós chamamos de magma, ele está sempre em movimento. Então, esse movimento faz com que essas placas, elas se afastem ou se aproximem, né? Então, a Terra também está em movimento, né? O que dá origem aos vulcões, né? Os terremotos, é a dinâmica, né? O movimento dessa pasta abaixo da superfície, que faz como a placa
que envolve o manto, né, que é a superfície terrestre, ela não é totalmente contínua, né, ela é fragmentada, então há essa movimentação. Então aqui, ó, nós vemos por que que o Brasil, às vezes, no Brasil não tem tantos terremotos ou maremotos ou, né, a existência assim, de vulcões, porque nós percebemos, ó, o Brasil ele está nessa parte aqui. Então nós sabemos que ele está bem no centro de uma placa, né, da placa sul-americana. Então aqui, quando tem estes atritos, né, nas bordas, né, da placa, vai chegar aqui de uma forma bem lenta, né? Então não há a existência desses grandes terremotos por essa razão. Então os polos geográficos da Terra encontram-se maioritariamente cobertos por mantos de gelo ou por banquises, né, que são os grandes pedaços de gelo, né, os chamados também de icebergs. O interior da Terra permanece ativo, com um manto espesso e relativamente sólido, um núcleo externo líquido, que gera um campo magnético, e um núcleo interno sólido, composto sobretudo por ferro, né? Então a Terra não é só o que nós observamos, né, onde nós estamos, a parte superficial, ela é composta também pelo manto, né, que fica no seu interior, e no interior desse manto existe o núcleo, né, que é o núcleo, ele tem a parte sólida e também a parte líquida. Então, gente, olha, se nós quebrássemos a Terra, né, esfacelássemos, né, arrancássemos essa parte, a gente iria ver dessa forma. Então, aqui, ó, você vê, ó, a placa sul-americana, né, aqui a América do Sul, né, todo o continente da América do Sul está no meio de uma placa, por isso é que não há tanta atribulações, né, no nosso território. Então, aqui tem a placa africana e a placa antártica, né? Aqui fica no Polo Sul, você vê aqui a parte, né, gelada, a parte congelada da Terra, né, que ficam nos polos. Aqui, ó, corte do manto, mostrando o material rochoso, quente, que circula embaixo das placas. Ou seja, essa parte aqui, ó, uma cor alaranjada, cor de fogo devido à alta temperatura. Então, ela não é uma coisa sólida, ela é uma coisa assim pastosa, e está sempre em movimento, né? Como é que nós sabemos disso? Quando uma dessas placas ela se afasta um pouco, né, tem uma fissura, acontece o que nós chamamos de vulcão. Então, este vulcão muitas vezes ele expele essa massa que tem no interior da Terra, né? Ela são as chamadas de lavas, né? As lavas do vulcão é o quê? São esse manto, né? Esse elemento pastoso que tem no interior da Terra. Aí nós vemos aqui, né, o núcleo, a parte sólida e a parte mais líquida que envolve, né, a parte sólida. Então aqui, ó, mais uma vez, nós vemos aqui as placas, né? Placa sul-americana, placa de Nazca. Então, a gente vê, ó, que nessa parte aqui é o que eu falei. São essas movimentações que dão origem, ó. Aqui, elas são chamadas de placas convergentes, ou seja, elas se sobrepõem uma sobre a outra, né? Você vê que aqui tem uma que está descendo. Quando há essa atribulação maior, né, o vulcão, né, aqui ele está expelindo lavas, então uma das placas ela desce e a outra sobe, né? Aqui nós temos outra, né, que é outro tipo, que elas tipo passam uma pela outra, né? Então aqui também ela mostra as lavas, né, uma parte do manto que está saindo, né, para essa fissura, e uma vai para lá e outra para cá, né? Uma vai, né, elas não ficam na mesma posição.
Aqui nós vemos também o afastamento, né? Aqui esse afastamento ele dá origem o que nós chamamos de cânions, né? São grandes rachaduras que ficam, né? Fendas abertas no solo, né? Que a gente vê em alguns locais, nos Estados Unidos tem, né? No Arizona tem um grande cânion chamado, que é essa fissura, né? Essa abertura na terra. Devido a isso, uma placa vai para cá, a outra vai para o outro lado. São as chamadas placas divergentes, né? Aqui ele dá origem a alguns tipos de montanhas, né? Não tão altas, né? Mas modifica, né? A modificação do relevo. E aqui nós vemos que essas placas também elas são convergentes, que é uma se junta a outra e sobe, né? E dá início às grandes cordilheiras, né? As cordilheiras, que são as grandes cadeias de montanha, devido, né, ao ajuntamento de duas placas que se juntam e as duas acabam subindo, né? Não acontece o que acontece aqui, que uma desce e a outra sobe. Então aqui formam montanhas, mas aqui são as grandes cadeias, né? Devido uma e a outra uma não descer para a outra subir, as duas sobem juntas. Então a gente vê que a nossa Terra ela é bastante dinâmica, né? Ela não está parada, ela em si não está estática parada. Então a Terra interage com outros objetos no espaço, em particular com o Sol e a Lua. No presente, a Terra orbita o Sol, uma vez que por cada 366,26 rotações, ou seja, giros que ela dá ao redor de si mesma, né, sobre o seu próprio eixo, o que equivale a 365 dias, né, e 26 horas, né, de dias solares, ou um ano sideral. O eixo de rotação da Terra possui uma inclinação de 23,4 graus em relação à perpendicular ao seu plano orbital. Então, a Terra ela não é totalmente fixa e ela é um pouco inclinada, né? Ela não é totalmente assim na vertical ou horizontal, como que ela é um pouco inclinada, produzindo variações sazonais, ou seja, a variação de clima é devido a essa inclinação, né? Porque com isso a Terra ela recebe de forma diferente a quantidade de raios solares. Variações sazonais na superfície do planeta, com período igual a um ano tropical, né? Que são os 365 dias, né? E 24 horas dias solares. É por isso que a cada 4 anos existe o quê? O 29 de fevereiro, ou seja, chamado ano bissexto. Então, o que é esse ano bissexto? É a junção dessas 24 horas que sobra a cada ano. Então, como sobra essas 24 horas, ela acaba a cada 4 anos, né, um dia a mais. Então, a localização da Terra no sistema solar, nós vemos aqui o Sol, né? O Sol, sim, ele está lá paradinho no cantinho dele, né? E são os planetas que giram em torno dele e os outros corpos celestes que a gente vê aqui, né? Vários outros tipos. Então, a Terra, ela está aqui, ó, é a terceira em relação ao distanciamento do Sol, e nós vemos aqui algo sempre acompanhando a Terra, né? Que é o nosso satélite natural, que é a Lua. Então, a Lua é o único satélite natural conhecido da Terra, tendo começado a orbitá-la há 4,53 bilhões de anos, né? Então, a Lua também ela é bastante antiga, né? Ela já começou, assim que a Terra se formou, ela já começou a orbitar, né? Ou seja, a andar, né? Próxima, né? Fazendo a sua órbita, próximo da Terra. É responsável pelas marés, estabiliza a inclinação axial da Terra e abranda gradualmente a rotação do planeta.
entre aproximadamente 4,1 e 3,8 bilhões de anos atrás, durante o intenso bombardeio tardio. Impactos de asteroides causaram mudança significativa na sua superfície. Então, nós vemos que a Lua ela é cheia de crateras, né? É tanto que nós olhamos para o céu, né, quando a Lua está cheia, quando a Lua está, que a gente possa ver, né, a gente vê aquelas manchas na Lua que nós até chamamos, né, as pessoas na sua conhecimento popular, eles dizem que é São Jorge, né? Que está, porque tem um formato, né, como se fosse um homem em cima de um cavalo. Então, as pessoas dizem, né, que é o São Jorge que está na Lua. Então, aquilo ali é o quê? São as crateras, né, que são como se fossem buracos, né, onde alguns asteroides, né, teve um bombardeio, uma época, há mais ou menos 4 e 3,8 bilhões de anos, e foram lançados na Lua, né? Então atingiram a Lua e fizeram, né, aquelas o que hoje nós vemos, né, que são as chamadas de crateras. Então aqui né, o planeta Terra, dentro do universo, né, do espaço sideral, e nós vemos a Lua ali. Por que a Lua ela é clara em alguns períodos? A Lua ela não tem luz própria, né? Aliás, ela não tem luz. A luz que é refletida aqui é a luz solar. Então, em uma parte, o Sol está escondido, né? E atravessa essa luz, né? Atravessando, chegando à Lua, né? Então, à noite, a Lua acaba iluminando a Terra devido à luz solar que é refletida nela. Então, aqui mais uma vez, né? Você vê que uma noite de lua cheia. Então, você vê, ó, aqui é como se fosse a cabeça de um homem, né? E aqui como se fosse o cavalo. Não sei por que, né, as pessoas relacionam, eu acho que é a imagem de São Jorge, né? Devido ele estar em um cavalo. E aqui, em algumas montanhas da Terra, que é uma foto tirada de satélite, né? Bem distante. E aqui nós vemos o que? A nossa atmosfera, né? A camada de gás que envolve a Terra. E aqui a gente vê as nuvens, né? E algumas montanhas. Então, mas a Terra, além de toda essa dinâmica, né? Nela em si, existe também o que nós chamamos de movimento, essa interação, né? Por que acontece certas coisas, né? Certos fenômenos no nosso planeta. Então, é devido a esses movimentos, né? O planeta Terra não é estático no universo, assim como acontece com todos os corpos celestes. Ele realiza uma série de movimentos envolvendo a órbita em torno de si mesmo, ao redor do Sol, em conjunto com a Via Láctea e com o próprio universo. Portanto, estudar esse movimento significa entender uma parte da dinamicidade do espaço sideral. Então, a Via Láctea é o quê? É onde nós estamos, né? Em conjunto com a Via Láctea, né? Onde é o espaço, né? Onde o Sol está, né? Dentro do sistema solar. Então, aqui, ó, é a Via Láctea. Nós vemos o quê? O Sol aqui no centro. Então, se você for ver mais aproximado, você vê que isso aqui é a galáxia. A galáxia é formada, né, por uma estrela principal, ou seja, o Sol, e os vários outros corpos celestes, né? Então, os planetas, são as estrelas menores, os meteoros, todos os corpos celestes, eles estão próximos então, a Via Láctea é a nossa galáxia. Então, as galáxias elas são formadas sempre. E existem milhões de galáxias no universo, né? Essa é a nossa, chamada de Via Láctea. Porque aqui é a Terra, né? Dentro da Via Láctea. É só um pontinho. Então, um pontinho aí dentro dessa imensidão que é a nossa galáxia. Imagine ela, e ela é só um ponto dentro, né, entre várias outras no universo. Então,
nós não temos esse poder assim quanto nós pensamos, né? Nós somos apenas um pontinho no meio dessa imensidão universal. E por que esse nome, Via Láctea? À noite, se você for em um local que não tenha muita luz, né? Você ficar em um local escuro, hoje é mais complicado porque existe, né, essa luz artificial. Mas se você for ver em um lugar assim à noite, onde você veja só as estrelas, você vai ver uma coisa no céu mais ou menos parecido com isso. Ou seja, isso aqui é um das partes da Via Láctea, né? Então, por que ele ganhou esse nome? Via vem de caminho, é como se fosse um caminho no céu que a gente vê. E láctea, porque ele é feito de partes esbranquiçadas. Então, láctea vem de quê? Láctea vem do leite. Então, ao pé da letra, o caminho, aliás, o nome Via Láctea quer dizer caminho de leite, né? Devido esse formato, né, que a gente vê durante a noite, né? As pessoas viam durante a noite e acabou dando esse nome. Então, hoje mesmo, se você vê ainda, embora tenha né, seja iluminado pela luz, né, pela luz artificial, você pode ver alguma coisa assim bem ralo, assim, uma coisa que não bem nítida, mas você ainda vê uma parte assim no céu de uma aglomeração de estrelas maior e algumas partes assim esbranquiçadas. Então, esse movimento né, da Terra, esses dois movimentos, um é chamado de movimento de rotação. O que é isso? É o movimento que a Terra realiza em torno de si mesma, circulando ao redor do seu eixo imaginário central durante um período de aproximadamente 24 horas, a uma velocidade de 1.666 km por hora. Então, a rotação ocorre no sentido anti-horário, ou seja, de oeste para leste, o que faz com que o movimento aparente do Sol seja de leste para o oeste, né? Então, nós temos o movimento aparente do Sol. O que é isso? É a parte que a gente vai vendo como se o Sol estivesse caminhando durante o dia, ou seja, ele vem do leste, onde ele nasce, né? Onde ele aparece pela manhã e vai subindo. É como se ele fosse caminhando, né? Durante todo o dia até chegar no poente ou no oeste, que é onde ele se põe, né? Que nós chamamos o pôr do sol. Então, esse movimento que ele faz, né, que a gente vê que na realidade é a Terra devido a esse movimento de rotação, que a gente acha que é o Sol que caminha. Então, esse movimento ele é chamado de movimento aparente do Sol. A principal consequência desse movimento é a sucessão dos dias e as noites. Então, o movimento de rotação ele determina os dias e as noites. Por que ele faz isso? Porque uma hora, o Sol está lá, ele vai rodando e a gente vê como se o Sol fosse caminhando. Então, os dias e as noites, por quê? Porque uma parte da Terra fica iluminada, é o que nós chamamos de dia. Só que com esse movimento, o Sol vai se pondo. Então, essa mesma parte que esteve iluminada pelo Sol, ela vai estar quase a mesma quantidade de horas escondida, né, ficando atrás do Sol, então, atrás da Terra, então ele vai ficar escuro, então nós chamamos de noite, né? Então o dia é mais ou menos 24 horas, aproximadamente 12 horas ela fica iluminada pelos raios do Sol, que nós chamamos de dia, e mais ou menos 12 horas ele fica escondido do Sol, né, que é o que nós chamamos de noite. E nós temos o movimento de translação, né? É um movimento elíptico que a Terra executa ao redor do Sol, com duração de 365 dias e 5 horas e 48 minutos, em uma velocidade de 107 mil quilômetros por hora.
Quando a Terra termina uma volta completa em relação ao Sol, dizemos que ela passou um ano, né? Então, cada ano é o que? É uma volta que a Terra tem dado ao redor do Sol. A principal consequência desse movimento é a origem das estações do ano, né? Então, é o que eu falei. A Terra, por ela ser inclinada, ela não, durante períodos do ano, ela não recebe a quantidade de raios de sol da mesma forma, né? Então, essa diversidade de recebimento do, do sol, né, dos raios do sol, é o que faz o que nós conhecemos por estações do ano. Por apresentar uma inclinação ocasionando a sucessão dos solstícios e dos equinócios. Então, nós vamos já ver o que são esses solstícios e esses equinócios. Então, ó, a Terra, ela é mais ou menos iluminada, como ela é perpendicularmente inclinada, ela não recebe esses raios solares, né? O Sol está aqui da mesma forma, né? Em todo o período do ano. Então, essa parte aqui, ela fica mais iluminada durante uma época, depois ela fica essa outra parte, depois ela fica praticamente mais escura e a outro lado iluminado, e aqui já fica a parte, ó, em um período ele está essa parte da Terra e no outro período, né, ele está esse outro, que é o que nós chamamos de inverno e verão. Então, aqui, nos dois hemisférios são diferentes. Essas datas são totalmente contrárias. Essa aqui é do hemisfério sul, né, do nosso hemisfério. Então, dia 21 de junho é o que nós chamamos de solstício de inverno. Ou seja, aqui os dias, né, são mais duradouros do que a noite. A noite aqui, ela é menor. Depois do inverno vem o quê? Dia 23 de setembro, o que nós chamamos de equinócio de primavera, né? Então, a Terra, ela está menos iluminada pelo Sol, né, em uma parte, e a maior parte está escondida. Então, ela está menos iluminada, né, na parte que anteriormente era inverno. E depois da primavera vem o quê? O solstício de verão, dia 21 de dezembro. Ou seja, a Terra está praticamente iluminada da mesma forma, né? E o dia que ele é maior do que, aliás, menor do que a noite. E depois vem o quê? O que nós chamamos de equinócio de outono. Ou seja, a maior parte da Terra está iluminada pelo Sol, né? O que nós chamamos de equinócio de outono e começa no dia 23 de março. Então, isso só acontece porque devido a essa movimentação da Terra, né? Desse movimento de translação. Então, aqui, quando o ser humano vai entender que ao destruir a natureza, os animais e o planeta, ele está automaticamente se destruindo por um despertar da consciência. Aqui e agora a Terra é a nossa casa, é o nosso paraíso. Então, a gente deve cuidar, né, do local em que a gente vive, né? Porque para cada um fazer a nossa parte, porque nós somos tão pequenos, né, dentro do universo. Então, cada um tem que fazer a sua parte dentro do território onde você habita, né? Onde você pode alcançar. Então, o que a gente puder fazer, a gente tem que fazer, né, em relação a melhorar, né, a nossa relação com a Terra. Porque uma vez que você atinge o local onde você está, você automaticamente vai atingir o todo, né, de uma certa forma, devido que a movimentação, né, a movimentação das águas, a movimentação da Terra. E também a movimentação do ar, né, do ar que nos envolve. Isso, quando é lançado no ar, ele acaba atingindo todo o planeta, certo? Então, gente, mais uma vez foi um prazer
Eu vou deixar aqui para você fazer as atividades. Então, quais são as atividades? Eu vou deixar também lá no grupo as páginas que você vai fazer. Mas de antemão eu já vou lhe dizendo, né, que você vai fazer a página, a atividade, a questão 1 e 2 da página 70, 1, 2 e 3 da página 72 e as questões A e B da página 76, tá certo? Então são essas páginas e eu vou deixar lá no grupo, né, para vocês verem melhor. Tá bom? Pois um abraço, se cuidem e até a próxima aula.